Vamos lá, salve galera do canal FM Futebol ao Vivo, sejam todos bem-vindos. Galera, vamos lá para uma informação. Eu acho que eu vou colocar esse vídeo também no nosso outro canal, no canal TV Futebol ao Vivo. Enfim, nos dois canais, sejam todos bem-vindos. É isso aí, galera. Vamos lá para essa notícia aqui que acabou de sair. Notícia que ainda não foi confirmada pelo presidente do Fortaleza, mas a situação é o seguinte: o Corinthians tem negociações avançadas com o Marcelo Paes. E o Marcelo Paes vai, segundo informações aqui, comandar o Corinthians, né? Já tem uma outra informação aqui no outro jornal de que o Marcelo Paes aceitou a proposta do time do Corinthians, ó. Marcelo Paes aceita a proposta do Corinthians e deixará o Fortaleza, ou seja, o GO do Fortaleza, Marcelo Paes, segundo informações aqui, aceitou aí a proposta do Corinthians. O Corinthians, desde o ano passado, que namora aí com o Marcelo Paes, né? O fim de uma era. Marcelo Paes deixa o Fortaleza. A informação já está aqui no jornal, né? Deixa o Fortaleza. O Marcelo Paes ainda não se pronunciou. O dirigente leonino aceitou a proposta do Corinthians e vai assumir o comando do departamento de futebol do clube, substituindo o Fabinho Soldado. Anunciado oficialmente que deverá ser o anúncio, né? Deverá ser em breve. O cara diz assim, ô Fred, mas tu lê muito ruim. Cara, porque ler com essa máscara aqui é complicado. E com a minha visão que já tá meio complicada, né? O Corinthians e o Paes já acertaram os detalhes verbais e trocam documentos para o acerto da divulgação. O contrato será de 1 ano até o final de 2026. O Timão negocia com o Bruno Spindel, ex-dirigente do Flamengo, mas as conversas travaram, né? O próprio executivo comunicou que, apesar do acerto verbal, não recebeu aí o contrato e assim deixa o convite. Ou seja, o Corinthians tinha negociação aí também com esse Bruno, né, Spindel. E aí, o nome da vez foi o Paes. Então, galera, e aí? Que é que vocês acharam aí do Paes deixar o Fortaleza para o time e ir para o time do Corinthians? Vamos lá. Vou dar minha opinião sobre isso aqui. O Paes, para mim, ele era para ter saído do Fortaleza quando o Fortaleza estava na primeira divisão. Ô, Fred Nardô, mas o time na primeira divisão, o time estava bem? Não. Ele era para, não era que ele era para ter saído, era para ter vendido a SAF do Fortaleza quando o Fortaleza estava bem. Eu sempre fui crítico do Marcelo Paes em relação a isso. Porque quando a SAF do Fortaleza, o Fortaleza na primeira divisão, uma SAF saneada, sem muitas dívidas, se chega um investidor grande, estilo o Manchester City, estilo o Grupo City que está lá no Bahia, o Fortaleza ia fazer grandes investimentos e o Fortaleza não teria caído para a Série B. O Fortaleza estaria em um outro patamar de contratações, brigando por título, brigando por competições importantes. E aí, o Fortaleza deixou a grande oportunidade passar, porque o próprio Marcelo Paes, em entrevista, ele disse que tinha muitas empresas querendo, né, negociar com o Fortaleza. Só que aí o que travava a negociação era que o Fortaleza só tinha a oferecer 25%, 15% da sua SAF. E não tem ninguém trouxa, né? Ninguém vai botar dinheiro para o Marcelo Paes gerir, ou seja qual for outro dirigente. E aí o que é que acontece? Marcelo Paes deixou de vender a SAF do Fortaleza, poderia vender para uma grande empresa, uma grande administração poderia tomar conta hoje do Fortaleza. E aí o Marcelo Paes deixou o cavalo selado passar. Por quê? Porque ele queria permanecer no Fortaleza. Ele queria, não sei se um projeto de carreira, não sei. Sei que ele não queria sair do Fortaleza, isso é verdade. E aí o que é que acontece? O Fortaleza é rebaixado para a Série B. E aí, ou seja, o Fortaleza não tem como vender a SAF hoje, porque se ele vender a SAF hoje, vai vender a preço de banana, porque o time está na Série B. Não sei se alguma SAF gigantesca do futebol que gere times do futebol internacional vão se interessar pelo Fortaleza numa Série B. Eu acho até um pouco difícil, né? De algumas. Pode até ter, né? Mas alguma grande
algum grande nome, de alguma grande SAF, se interessar pelo Fortaleza, não sei. Então o Marcelo Paes, para mim, ele deixou, né, o cavalo selado passar ali. Deixou o cavalo selado passar ali na frente, né? E o Fortaleza perdeu aí a grande oportunidade, infelizmente, de vender a SAF, né? E agora, para subir para uma série A de campeonato, é mais complicado, mas tem uma estrutura para isso, né? Afinal de contas, tem bons jogadores ali para isso. Vamos ver o que é que vai acontecer durante o decorrer desses dias. Afinal de contas, o Marcelo Paes é ainda, né, o dirigente que gere ali o time do Fortaleza. Não sei quem que vai tomar de conta agora, quem é o próximo GO do Fortaleza, mas a única coisa que eu queria é que o Fortaleza vendesse a SAF para uma grande empresa investir com grandes contratações. É só isso que eu quero. Independente de ser o Paes que vai ficar como GO do Fortaleza, ou seja lá quem for, com certeza vai ser uma pessoa que tem competência para isso. Também não vai ser qualquer um que vai chegar e vai assumir o quadro de GO do Fortaleza, né? Então, o torcedor do Fortaleza tem que ficar tranquilo em relação a isso. Quem vir, né, para assumir o Fortaleza vai pegar um time hoje que tem uma estrutura, um time que tem tudo para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar essa Série B, que é amarga para o torcedor, porque 7 anos na primeira divisão não é brincadeira, o torcedor sente o gostinho da primeira divisão, mas Fortaleza hoje tem uma estrutura que dá para voltar para a primeira divisão. Dependendo da competência, dependendo do trabalho que vai ser feito dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, o Fortaleza tem tudo para estar entre os 4 colocados que vão ascender a Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, torcedor, vamos aguardar para ver o pronunciamento do Marcelo Paes, né? Eu não confesso que deixa eu até olhar aqui no Instagram rapidinho, né? Marcelo Paes, não sei se ele se pronunciou, né? Acho que não. Mas a notícia corre, né? Já aí nas notícias, né? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Negociações bastante avançadas depois do não acordo com Bruno Spindel. Importante registrar que o ex-dirigente do Flamengo não será contratado por questões financeiras. Salário pedido por ele de R$280 mil mensais. Além disso, Bruno Spindel estava pensando em jogadores muito grandes. Para a realidade do Corinthians, o presidente Osmar Stabile pretende montar um time mais operário. Marcelo Paes se encaixou nesse perfil, negociações avançadas, e tudo indica que o acordo será anunciado a qualquer momento. O que você pensa sobre o Marcelo Paes para o lugar do Fabinho Soldado? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like e compartilhar o vídeo também. Valeu! Então tá aí. Vamos lá, o jornalista Nicolas, né? Acabou de falar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa no site do Fortaleza. Não tem nada. Marcelo Paes aqui, rapidinho, galera, pra gente encerrar o vídeo aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa do Marcelo Paes. Acho que não. Acho que também não tem nada do GO do Fortaleza. Ixi, eu botei o que aqui, meu? Pelo amor de Deus. Vamos ver. Também não tem nada ainda, ou seja, o Marcelo Paes não se pronunciou ainda, tá bom? Mas vamos aguardar, porque como o jornal já falou aqui, né, o Diário, né, no Diário já disse aqui que ele aceitou a proposta, ó, tá dizendo que ele aceitou a proposta do Corinthians. Então, Marcelo Paes, segundo a informação aqui do Diário, deixa o Fortaleza e vai para o time do Corinthians. Mas deixa aí, galera, o que é que vocês acham aí dessa notícia, né? Marcelo Paes deixando o Fortaleza para ir para o time do Corinthians. Cara, assim, eu particularmente não sei se o torcedor vai gostar. Acredito que não. Eu acho que o momento do Paes não era para sair agora, né? Se fosse sair, fosse quando o Fortaleza tivesse uma venda de SAF para uma grande empresa. Esse é o meu pensamento. Ele era para ter saído na primeira divisão, vendendo a SAF do Fortaleza.
Agora, não sei como é que vai se comportar o grupo de jogadores, a direção do Fortaleza que vai ficar, ou seja, eu não sei como é que vai se organizar agora o Fortaleza, né? Sem o Marcelo Paes. Não sei também quem que vai assumir no lugar dele, tá bom? Mas as minhas críticas sempre foram essas. Né? Aí, Paes vai embora, deixa o Fortaleza na Série B. Fortaleza na Série B não tem o dinheiro, lógico, claro, que teve na primeira divisão. E agora Fortaleza aí vai ter que se virar na Série B para tentar buscar esse acesso, né? E depois, lógico, claro, se estruturar. E aí, na minha visão, é vender sim a SAF do Fortaleza em 90% para uma grande empresa assumir, tá bom? Mas vamos aguardar aí para ver, né, o pronunciamento do Paes. Mas deixa aí nos comentários o que você achou aí da saída do Paes, se ele fez certo, se ele foi errado, se ele agiu correto com o Fortaleza ou se ele não agiu correto, enfim. Eu acho que ele tinha que ficar para entregar de novo o time na Série A e depois vender o Fortaleza para uma grande empresa e depois ele vai para onde ele quiser. Esse era o meu pensamento, né? Que o Fortaleza ficasse na primeira divisão, ele vendesse o Fortaleza, mas como não ficou, ele tinha que assumir e levar o time de novo à Série A do campeonato, mas ele achou melhor, segundo informações aí, ir para o time do Corinthians, não sei. Mas deixa aí nos comentários o que você acha, galera. Valeu, forte abraço. Essa é mais uma notícia, a notícia bomba, né? Bomba, meus amigos. Mas é isso. Valeu.